Flávio está fazendo. Tá? As últimas notícias que nós vimos sobre Flávio Bolsonaro, e eu vou comentar algumas dessas notícias, são notícias que sempre apontam para a falência dessa campanha. Essa pré-campanha do Flávio Bolsonaro tem sido uma das pré-campanhas mais vergonhosas que eu vejo na história política brasileira. Eu tô falando assim muito sério e com absoluta imparcialidade. Quando teve a campanha do Jair em 2018, eu considerei o contrário. Eu considerei a campanha do Jair em 2018 uma das grandes campanhas eleitorais que nós tivemos na história do Brasil. Eu fiquei extremamente impressionado pela mobilização espontânea das pessoas em torno da figura do Jair Bolsonaro. Lá na Bahia, que eu acompanhei muito bem, assim, no detalhe, eu via as pessoas indo até os comitês dos candidatos a deputado federal e eleitoral da Bahia, associados ao Bolsonaro, e as pessoas, elas voluntariamente pegavam material que tinha, sempre um material casado, né? Você tinha a cara do deputado federal e a cara do presidente, algumas coisas do Bolsonaro, as pessoas iam pra lá e elas pegavam aquilo ali e elas distribuíam sozinhas, elas faziam outdoor, elas se engajaram muito na campanha de 2018 e foi uma coisa muito bonita de ver, porque foi uma campanha super barata, a campanha do Bolsonaro, e que conseguiu furar o que até então se entendia na política brasileira como sendo a regra de ouro. Qual era a regra de ouro? A regra de ouro é o seguinte: você não consegue nada se você não tiver a máquina. Então todo mundo falava, não, você tem que ter a máquina, porque a máquina... Leia-se a máquina. O que é a máquina? A máquina é basicamente aquela pirâmide eleitoral em que o presidente tem um monte de governadores na sua mão, que tem um monte de prefeitos na sua mão, que tem um monte de deputados na sua mão, que tem um monte de vereadores na sua mão, e os vereadores têm lideranças comunitárias na sua mão. Você tem uma pirâmide eleitoral e essa pirâmide é toda alimentada por dinheiro. É dinheiro de fundo eleitoral, dinheiro de fundo partidário, é dinheiro de propina, é dinheiro de desvio, eles vão irradiando, é dinheiro de emenda, eles vão irradiando nessa pirâmide e isso é a máquina. Então, se acreditava até 2018 que um candidato sem a máquina, ele não podia vencer, ele simplesmente ia chegar na campanha e ia ser desidratado. E eu conversei com grandes publicitários na Bahia, um dos maiores de todos, que foi o braço direito do João Santana, que foi publicitário do Lula, e ele me disse com todas as letras, não vou dizer quem é, mas ele disse com todas as letras, quando chegar lá, o Alckmin vai tratorar, porque o Alckmin tem obra pra caramba, ele tem a máquina, não sei o quê. Ele falava isso e tomava a minha opinião, como alguém que acreditava que o Bolsonaro ia vencer, como a opinião de um leigo, né? Pô, tem esse moleque aqui que nem sabe nada de campanha, eu sou publicitário, altamente renomado, tô dizendo que a campanha do Alckmin vai atropelar, ela vai atropelar. Não atropelou, né? A gente viu justamente o contrário. A campanha do Alckmin foi atropelada e a campanha de Bolsonaro em 2018 ela foi uma campanha brilhante. Ela teve um vigor extraordinário. E eu falo isso, eu enfatizo isso para dizer que a minha posição não é parcial. Eu não estou dizendo que a campanha do Flávio tá uma merda porque é o Flávio. Não, ele poderia ser o nosso inimigo, nosso adversário, e fazer uma campanha boa. E dizer, pô, realmente, o cara tá acertando aí, tá fazendo uma campanha boa. Mas não tá. Mas absolutamente não tá assim, tá uma vergonha. As notícias que a gente está vendo é treta familiar, confusão lá com a Michelle, gente dançando, aí tem um gordo, eu vi esse gordo dançando na minha timeline, tipo, dezenas de vezes. Todas as pessoas metiam esse gordo bizarro na minha timeline, aparecia esse gordo dançando várias vezes, eu vi esse gordo várias vezes dançando. O gordão lá. Olha aí, ó quem chegou, ó quem chegou. Nossa, melão. Tá gigante, tá feio. Eu sabia que você vinha falar do meu cabelo. Lógico, velho, o cara depende uma hora e tá caindo. Tá parecendo, sei lá, o... Graças a você, ó. Só consegui ter cabelo graças a esse homem aqui, viu? Eu agradeço a ele. Que tá Fala aí, acontecendo? Dedão. Não tá acontecendo nada, tá acontecendo um grande Falou atraso. de gordão. O gordo lá que tava fazendo a dancinha do Flávio Bolsonaro, tô comentando. Ah, Você como é deve que é ter mesmo? visto. Ele faz assim. Não é Deus Não, assim. tá imitação ruim. Não sei dançar isso. Ah, pô. Mas é isso, tinha lá o gordo. Eu vi esse gordo, assim, tipo, dezenas de vezes na minha timeline. Um cara com a barriga desse tamanho, fazendo uma dancinha assim, aí ele girava assim, levantava a perninha. Uma coisa patética, uma coisa ridícula, absolutamente ridícula. E essa treta aí de Michelle Bolsonaro, que é uma novela rodriguiana.
É um grande conto de Nelson Rodrigues. Se Nelson Rodrigues estivesse vivo, ele estava aí escrevendo sobre a família Bolsonaro, porque é uma família pitoresca, né? A madrasta não gosta dos filhos, os filhos não gostam da madrasta. Aí o filho, Carlos Bolsonaro, ele tem um sentimento edipiano pelo pai, super esquisito. O cara é absolutamente apaixonado pelo pai, uma coisa estranha. Aí esse cara é maluco porque o pai mandou ele enfrentar a própria mãe numa disputa a vereador e ele enfrentou a mãe dele em nome do pai, então ele tem questões com o pai. Aí o Flávio Bolsonaro, que é um ladrão e um rachador, se apresenta como salvador do Brasil. Aí tem a Michelle Bolsonaro, que não parece flor que se cheire, né? Parece aquelas mulheres, o que se chama de alpinista social. Mulher alpinista, é bonitinha, né? Esperta, cabeça boa, chegou lá, colou num deputado e foi ascender. E agora, bom, ela virou ex-primeira-dama. Então é um contexto todo de coisas pitorescas, de coisas ridículas, de danças ridículas, de propostas idiotas. E é isso que a gente vê nessa campanha do Flávio. Então é uma das piores campanhas que eu já vi. Eu acompanhei muitas campanhas. Eu vi campanha do Lula, eu vi campanha do Alckmin, eu vi campanha do Aécio. A campanha do Aécio em 2014, por exemplo, foi uma campanha boa. O Aécio enfrentou a Dilma ali com uma certa coragem, uma certa energia. Foi uma campanha, não foi uma campanha ruim. Vi essa campanha, vi campanha de Fernando Henrique Cardoso. Lá no passado, eu acompanhei também essa campanha. E eu nunca vi uma campanha tão ruim. Então a campanha do Flávio está, assim, tenebrosa. E não parece que há nenhum anúncio, nenhum horizonte de que as coisas vão melhorar. E isto eu levanto para fazer o contraste com o que a gente está fazendo aqui. Porque quando você pega o que nós estamos construindo, né? Você pega os discursos, entrevistas do Renan, podcast e tudo. E aí você olha e a campanha do presidente, a pré-campanha do candidato presidencial da missão, está alicerçada nisso aqui. É uma campanha que está alicerçada num conteúdo intelectual produzido, que está posto numa revista. Isto aqui faz parte da campanha, porque isso aqui tem ideias sobre direito penal do inimigo, que estão no programa de governo. A gente estava fazendo... agora estamos concluindo, fechando a revisão do programa de governo que vai para o STF, né, que é o oficial, digamos assim, um resumo do livro amarelo. Aí tem o livro amarelo que vai ser lançado aí na convenção de agosto, um calhamaço de 400 páginas sobre proposta. Pô, é um negócio sério, você está lidando com um país, você tem que ser sério. E o Flávio não consegue lidar com nada com seriedade, absolutamente nada com seriedade. Mas enfim, e o resultado está aqui. Pode botar. PP e União Brasil não devem apoiar Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais. Dirigentes da federação formada pelos dois partidos indicam que a decisão deve ser tomada por causa de atritos com o senador e da pressão de lideranças estaduais por neutralidade na disputa pelo Planalto. Bom, deixa eu contextualizar antes de ler a notícia. Um minuto. Essa notícia é uma das coisas mais graves para a campanha do Flávio Bolsonaro que pode aparecer nos últimos tempos. O que a gente está vendo? A gente está vendo esse sujeito ele ser desmontado. A estrutura de poder dele está sendo desmontada. Se você não tem PP e você não tem União Brasil, meu amigo, você perdeu aí... Sabe quantos deputados você perdeu? Você perdeu coisa de 150 deputados ou mais. Não, 150 não chega a 150, mas você perdeu coisa de mais de 100 deputados. É gigantesco aquilo que você perde, e isso é uma continuidade da pressão que o Ciro Nogueira já estava exercendo. A gente fez aqui algumas lives nas quais eu comentei a postura do Ciro Nogueira. Ele tinha passado vários recados para o Flávio Bolsonaro, eu estava passando esses recados para o Flávio Bolsonaro, e o que ele queria dizer era basicamente o seguinte: meu amigo Flávio, você tem que cuidar aí do meu lado também. Você não pode querer se livrar de mim para se defender em relação às acusações que estão lhe fazendo do Vorcaro e deixar os seus amigos, os seus aliados a ver navios. Então ele deu um recado muito claro pro Flávio Bolsonaro. Ele ameaçou o Flávio Bolsonaro exatamente disso aí que vocês estão vendo. E a coisa está se confirmando. E ele simplesmente não consegue levantar. E é isso. Tem umas pessoas falando o quê? De que o pessoal está desanimado com o Brasil da Copa. Não vamos falar sobre o Brasil. O Brasil da Copa é uma coisa que me deixou triste. Eu torci muito pro Brasil, fiquei bastante chateado com o que aconteceu lá, né? Mas depois eu comento. 400 páginas não é calhamaço. Pô, pra quem não tem proposta nenhuma, é calhamaço, amigo. São 400 páginas de proposta. Nós temos 400 páginas de proposta definitiva, fora mais de 1000 nos 6 fascículos. E isso indica a seriedade do projeto.
Ao passo que o Flávio está literalmente sendo... ele está sendo desmilinguido, ele está sendo desmontado, desconstruído em praça pública. Vou ler aqui a notícia um pouco. A federação formada pelos partidos União Brasil e Progressistas não deve apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Sem uma aliança nacional, a tendência é que os diretórios estaduais das legendas tenham liberdade para apoiar o candidato que consideram mais conveniente em cada estado. A decisão foi influenciada por desgaste na relação entre Flávio e dirigentes da federação nos últimos meses, além da pressão de lideranças estaduais pela neutralidade da disputa no Palácio do Planalto. O que é essa pressão das lideranças estaduais, do PP? Eu vou te dizer em relação, por exemplo, à Bahia. O PP tem uma força enorme na Bahia. Quem comanda lá o PP na Bahia é um deputado chamado Cacá Leão. Nós temos um ex-MBL que está no PP, né? que não vai sair do PP, que, enfim, era melhor nem ter comentado desse jeito, mas ele está lá no PP. E o PP é uma força política na Bahia, assim, muito expressiva. É um partido que tem bastante dinheiro, um partido que tem gente eleita e tudo mais. O PP vai querer apoiar Flávio Bolsonaro, sendo que ele está com uma distância agora de 7, 8, 9% de pontos percentuais de intenção de voto nas pesquisas? Não vai. Não vai. Porque ele não quer se queimar, porque ele já acha que o Lula vai ter uma votação estrondosa na Bahia e não vai querer ficar segurando o caixão de um presidente que não tem voto na Bahia. Então, as lideranças estaduais, elas começam a se insurgir contra. Se você não tem uma firmeza no seu acordo na liderança nacional, você não tem nada. E é isso o que está acontecendo. O Flávio, ele está simplesmente perdendo o controle da sua campanha. Isso pra gente é maravilhoso, é uma notícia incrível. Mas só me preocupa um pouco porque favorece muito diretamente o PT, né? Evidentemente. A essa altura do campeonato, o PT já está fazendo todos os acordos e conchavos e conversas de bastidores para conseguir trazer esses partidos. Eu não acho que ele vai conseguir, eu acho que PP e União vão ser neutros, se isso se resultar no final. Mas essa neutralidade, ela vai abrir espaço, se for mesmo neutro, para que as lideranças regionais façam campanha para os melhores candidatos a presidente na ótica delas. Então não é impossível, se o PP não apoiar o Flávio, que o PP da Bahia apoie o Lula, que o PP esteja com o Lula na Bahia. Isso não é impossível. E isso, assim, isso reforça muito o palanque eleitoral do PT. Então, o que o PT quer e o que ele pode obter desse imbróglio é uma série de palanques eleitorais regionais, especialmente no Nordeste, para deixar o Flávio lá embaixo. A gente, em uma live aí, nós reagimos a uma pesquisa que mostrava que o Renan estava muito próximo do Flávio em um estado no Nordeste. E isso é um sinal do nosso excelente trabalho, mas também é um sinal do trabalho fraco do Flávio. E é isso que o PT quer. O PT quer palanques regionais que lhes sejam favoráveis nos estados que o PP tem força. E, assim, não é impossível disso acontecer. Absolutamente não é impossível disso acontecer. E isso é responsabilidade direta de uma campanha que está aí sendo desmontada. O Valdemar, você viu que o Valdemar tá desesperado, né? Sim. O Valdemar está desesperado, não só porque teve o negócio do dinheiro dele, que eu vou comentar depois, mas porque ele falou. Eu vi ele sendo interpelado por jornalistas, assim que teve a crise com a Michelle. E aí, uma das coisas que ele falou é, olha, se a gente começa a perder em casa, a gente não vai conseguir fazer nada. A gente já vamos sair perdendo, porque a gente já tá perdendo em casa. Então temos que resolver esse problema. Tá tentando resolver. Aí a Michelle, ela não está querendo resolver, claramente ela tá ali resistente. Eles dissolveram o cargo de presidente nacional do PL Mulher. Não há mais o cargo de presidente nacional do PL Mulher, agora é só cargos executivos regionais. Não houve uma conciliação até agora. Não sei em que termos vai acontecer uma conciliação. E agora, pior ainda, a Michelle ainda está surgindo com um novo movimento. Imparáveis. Os Imparáveis. O que é, assim, um movimento que lembra muito uma espécie de corruptela das coisas do MBL. Sabe, sei lá, o MBL fala, nós somos inevitáveis. Aí vai lá a turma Michelle, Nicolas, tá? Nós somos imparáveis. Obviamente tem uma emulação aí que tá acontecendo há muito tempo. Não acho que essa emulação venha da Michelle exatamente, ela vem na verdade do Nicolas. O Nicolas hoje claramente é um sujeito que ele quer criar um MBL do B, ele está fazendo isso. O Nicolas está tentando criar um MBL do B
formado por ex-MBLs. Isso, assim, isso é nítido. Eu vejo um monte de gente que está associada a ele. O Ben Pontes tá claramente, o Costenaro tá claramente, o Pavanato tá, o Roda, essa galera toda. Tá todo mundo com o Nicolas. E o Nicolas, ele tá pegando, assim. E ex-MBLs do passado também, Detone, não sei o quê. Ele formou ali um núcleo em torno dele, de bolsonaristas que são ligados a ele, de ex-MBLs que são ligados a ele, de ex-MBLs que querem, porventura, ter algum tipo de proeminência aí no futuro, e tá se reunindo em torno dele, e ele vai criar slogans desse tipo. A grande dificuldade aí do MBL do B é entender a densidade institucional do movimento, né? Isso eles não compreendem, absolutamente, a densidade institucional do movimento. Para você criar uma coisa assim, você tem que ter muito trabalho de bastidor, sabe? Você tem que ter um trabalho... Tem toda uma equipe aqui que vocês não conhecem. Tem toda uma galera que faz um monte de coisa que vocês não conhecem. Tem gente que de vez em quando aparece, mas que 90% do trabalho é trabalho de bastidor. Por exemplo, um cara como o Ian. O Ian, ele aparece eventualmente, ele já fez uns news comigo no passado, ele faz uma live lá do Clube do Livro, mas o que ele faz essencialmente é cuidar de uma série de operações, ele fica nos bastidores. Outras pessoas ficam nos bastidores, Couto fica nos bastidores, um monte de gente fica nos bastidores, fazendo coisas dos bastidores. Essas pessoas que fazem coisas dos bastidores, eu também faço bastante coisa de bastidor, elas dão densidade institucional ao movimento. E isso é uma coisa que o Nicolas não tem, o que os bolsonaristas não têm, que nenhum desses caras quer ter, porque todos eles são absolutamente viciados nisso aqui. Eles querem sempre o holofote. Cadê o holofote pra mim? Eu quero ser famoso, 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 tal. E eles ficam nessa coisa de ser famoso e querer o holofote a todo custo. E isso, obviamente, se traduz em você não conseguir fazer bastidor, em você não ter densidade institucional. Então, eu sinceramente não acredito que eles vão conseguir fazer nada, mas eles querem, né? Vamos ler aí sobre os imparáveis. Olha aí. Pô, vocês estão dizendo que eu tô com cara de que tava tomando um... É porque eu tô com cabelo Meu cabelo está, assim, completamente absurdo aqui. Mas eu vou cortar. Eu já recebi muitas críticas. Estou sendo criticado pelo meu cabelo. Eu vou cortar esse cabelo em algum momento. Hoje eu corto esse cabelo e vou vir mais apresentável. Mas pelo menos agora eu tenho, né? Antes era uma humilhação, que tinha aquelas entradas enormes, um buraco aqui, era uma coisa horrorosa. Não, em matéria de cabelo, sinceramente, eu e o Renan, a gente superou uma fase amarga da nossa vida. A volta Graças a Deus. dos que não foram. Graças a Deus. Imparáveis, o que é movimento lançado por Michele Bolsonaro após sair do PL Mulher. Ex-primeira-dama usa imagem da Mulher Maravilha. Bom demais. Ai, meu Deus do céu. Essa galera é muito boba, velho. Olha, velho. E fala em combate a metralhadoras de mentiras em meio a embates. Aliás, erro aí do jornalismo profissional em meio a embates. Não é a embates, em meio a embates com Flávio Bolsonaro e seus outros enteados. É impressionante, eles erram muito, meu Deus. Sim. Aí teve umas pessoas que outro dia falaram: mas o livro amarelo também erra. Teve coisas erradas no livro amarelo. É verdade, né? Mas entendam que o trabalho de revisão das coisas todas, dos volumes e volumes do livro amarelo, foi basicamente eu fazendo, fora várias outras coisas que eu fazia e fora um orçamento minúsculo que é tipo zero. É muito diferente. Esses caras, assim, pô, você tá na Veja, você tá num... Só a operação da Veja pra sair uma matéria dessa aí tem mais gente do que aqui. Não tem comparação. Eles têm estruturas gigantescas e revisores e profissionais de tudo que é coisa. E eles não conseguem fazer as coisas direito, pô, porque tem pressa e faz tudo errado. Após deixar a presidência do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro lançou um novo movimento político nesta semana. O Imparáveis. O anúncio da criação do grupo ligado a ela foi feito no perfil do próprio PL Mulher, contando com uma declaração de que Michele não vai parar. Nossa Senhora! Isso aqui, essas pessoas têm um QI gigantesco. Nós estamos lidando com grandes gênios. Isso me lembra só as piadas de monossentido do Luciano Hang, que o Renan tanto comentava e que eram ótimas. Na época que o Luciano Hang ainda estava, digamos assim, na crista da onda, né? As pessoas falavam do Luciano Hang. E o Luciano Hang tinha aquelas piadas que era tipo assim... Opa, entrou um, hein? Eu vi. Que era tipo assim... vocês são palhaços! Olha o meu nariz de palhaço! Significa que vocês são palhaços! Porque a política brasileira é uma grande palhaçada! E eram coisas assim, absurdamente idiotas. Me lembrou isso
Porque, veja, o movimento é imparáveis. Por quê? Porque a Michelle não vai parar. Isso é muito ruim, meu Deus do céu. Em meio à disputa de poder com o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro. Em razão do encerramento dos trabalhos e consequente desestruturação do gabinete da presidência nacional do PL Mulher, a partir da próxima semana, este perfil no Instagram passará a ser administrado por outra equipe. Uau! Com metodologia e agendas próprias. O que é isso, metodologia? Tem uma Ó, tem um perfil do Instagram, agora tem outra equipe que vai ter uma outra metodologia. Metodologia. Vai postar fotos de outras pessoas. A nova metodologia. Pô, mudou muito. Agora não é PL Mulher, agora é Imparáveis. Com quem? Com as mesmas pessoas que eram do PL Mulher. Ah, ok. Segundo as novas designações e orientações de direção nacional do Partido Liberal. As sementes lançadas por Michelle Bolsonaro à frente do PL Mulher despertaram várias mulheres, e homens também, para a atuação política. E o movimento dessa engrenagem não pode ser parado. Milhares de mulheres e homens de bem são agora imparáveis. Michelle não vai... Isso aqui tá muito bom. Michelle não vai parar, vocês não vão parar, o Brasil não vai parar. Porque quando pessoas de bem se unem, o que acontece? Elas se tornam imparáveis, diz o anúncio. É isso, elas não vão parar, elas estão seguindo, assim, continuamente. Há uma continuidade, tipo uma rampa daquelas de plano inclinado que a gente fazia nos exercícios de física no ensino médio. Elas estão lá, elas não estão parando, elas não vão parar. O Brasil não para, a Michelle não para, todo mundo não para, a Bia Kicis não para, a Carolina Detone não para, a mulher lá do Ceará, ela não para, todo mundo tá indo pra onde, né? Com a saída da equipe de Michelle da gestão do PL Mulher, um novo perfil de Instagram também foi criado para o Imparáveis, com o objetivo de divulgar as novidades e movimentações desse movimento. Ele já tem uma redundância de bosta. Cara, aí. Tá muito difícil ler isso. As novidades e movimentações desse movimento. Não façam isso. Não coloca movimentações desse movimento. Muda. As novidades e atos públicos desse movimento. As novidades e movimentações desse movimento. Capitaneado por Michelle Bolsonaro. A nova página já conta com algumas publicações. Olha só. Tomadas de filmes da super-heroína DC Comics Mulher Maravilha, nas quais são citadas uma metralhadora de mentiras que vai ser enfrentada. Em resposta para a Veja, a equipe de comunicação de Michelle tem toda uma equipe para fazer isso. São várias pessoas recebendo muito dinheiro. Não, o Bruno tá rindo aqui. Porque, veja, assim, o MBL é muito rigoroso. As pessoas aqui trabalham muito, elas não ganham tanto assim. Acredite, as pessoas trabalham. O MBL é um dos lugares que as pessoas mais trabalham no Brasil. As pessoas fazem as coisas aqui. E elas fazem um monte de coisa. Então você fica imaginando como deve ser uma gorda equipe pra cuidar disso. Deve ter tipo uns 30 negros pra não fazer nada pra chegar e fazer um texto, tipo, os movimentos do movimento. E botar a cara da Michelle na Mulher Maravilha. E deve ter uma galera recebendo um bom dinheiro nisso. Nossa. Sentiu inveja agora? Será? Um pouquinho, né? Em resposta para a Veja, a equipe de comunicação de Michelle, que também é responsável pela administração do novo perfil, explicou que o grupo já seria lançado em 2027, mas que foi antecipado para agora por causa dos últimos acontecimentos. A nova plataforma se guiará pelos princípios... Isso foi escrito de propósito para ser engraçado. A nova plataforma se guiará pelos princípios políticos da ex-primeira-dama, colocando-a como líder e tentando reunir mulheres conservadoras e de direita para caminharem juntas. Eu fico aqui refletindo quais são os princípios políticos da ex-primeira-dama. Ela tem o quê? Uma ideologia nova? Então, ela criou o michelismo, que é uma coisa muito diferente. Tem, sei lá, o livro rosa da Michelle Bolsonaro, com as propostas. O que ela tem? Como assim, princípios políticos? Nossa. Essa mulher é só uma revista que ela fala platitudes e obviedades, quando não fala coisas completamente erradas. E é isso, não tem nenhum princípio político, não tem nenhuma doutrina, não tem valores, não tem propósito, não tem nada isso aí. Isso aí é só um marketing muito do fubango, entendeu? Em torno dessa mulher, que é um marketing, a meu ver, que
sei lá, vai resultar no final dela ser senadora, alguma coisa assim. Ela ter alguma liderança aí na direita, no futuro, que ela quer criar, mas nada mais do que isso. Eu acho que todas essas cogitações que fazem, aliás, fazendo um parênteses, da Michelle ser presidente e blá 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 e blá blá, isso é tudo viagem. Não acho que vai acontecer absolutamente nada nesse sentido. Não acho que, assim, ela vai ter uma grande carreira política após... Eu vou fazer um vaticínio sobre a Michelle Bolsonaro. Eu acho que a Michelle Bolsonaro, em 10 anos, ela será esquecida.